Palestra Verdade Oculta com Rubens Sodré e convidados. Rubens Sodré fará a palestra falando sobre tecnologia, tornando o homem obsoleto, revelações da NASA, agenda global, vacinas e muitos outros assuntos. Em seguida, teremos o palestrante Silvio de Freitas falando como começou a nova ordem mundial e os Illuminatis. Teremos a participação do professor Leandro Fernandes, apresentador de TV e teólogo. Para adquirir seu ingresso somente pelo e-mail palestradosilvio@gmail.com. Esperamos vocês. Olá, amigos da Live do Verdade, uma boa noite, é um prazer tremendo estar aqui batendo um papo com vocês. São 8 horas e 1 minuto, ou seja, 20 horas e 1 minuto de domingo. Vocês deixam aí de assistir as coisas da televisão, as coisas estão passando, o Faustão da vida, enfim, para estar aqui com a gente tem mais que agradecer, né? E vamos para a apresentação para falar com o nosso querido amigo Rubens Sodré. Boa noite, irmão Rubens, como vai? Olá, Silvão, muito boa noite, meu irmão. Agora sim, estou aqui, Silvio. Que alegria, hein, estar com você nesta noite maravilhosa. Que bom que estamos aqui com um tema hoje sensacional. Eu penso que o pessoal que acompanha a gente não é pouca gente, é muita gente. Vai ficar satisfeito, Silvão. Explicando algumas pessoas que desapareceram aí por conta de falarem a verdade, né? Principalmente pessoas que têm uma abrangência nacional, e o Clodovil é uma delas. E a gente vai tentar mostrar que existe algum tipo de complô, né? Que existe alguém nas sombras, que existe alguma coisa que muitos falam a respeito, mas poucos conseguem provar, porque a própria mídia, o próprio sistema não tem interesse que isso venha à luz, né, Rubens? Não é verdade? É sim, Silvão, você está correto. Eu penso que o tema de hoje é interessante, porque a grande mídia, ela sempre dá uma causa, vamos dizer, natural, né, às mortes promovidas pelos patrões que comandam esta mídia, ou seja, os senhores do mundo. E a população fica sempre aquém da informação verdadeira, apenas repetindo no dia seguinte que fulano de tal morreu, que fulano de tal era bom, que fulano de tal era isso, era aquilo. E a mídia, do mesmo jeito também. Na verdade, ô Silvio, a mídia adorna o túmulo dos justos como se não fora eles os que mataram esses homens. Esta frase é do Messias. Ele falou assim nos evangelhos, e é uma realidade até hoje. Eles mesmos promovem a morte de quem está no caminho deles, e depois eles coroam, né? Colocam lá uma áurea de adorno em cima da pessoa, sendo que eles mesmos mataram o Silvão. É verdade, é uma judiação, porque são pessoas que fazem falta hoje, como o nosso querido Enéas, né? Que muita gente bate o pé, morreu de câncer, não sei o que lá, mas foi uma coisa muito fulminante, muito fora do normal, ainda se tratando de um médico, que tinha vários amigos dentro dessa área e foi deixado a esmo, né? Muito esquisito. Rubens, vamos começar falando do Clodovil, né? Que o Clodovil é uma pessoa que caiu de uma cama de 40 centímetros num carpete de 20 centímetros, né? E tem um afundamento craniano. Ou seja, o crânio dele é feito de papelão, Rubens. Me explica isso direito aí. Ô Silvio, um crânio cujo qual exista nele um cérebro, e que este cérebro seja um cérebro, vamos dizer assim, frágil, sensível à análise, certamente quando cair de uma cama, ou até mesmo de um banquinho de sapateiro, ou daquele banquinho de tirar leite, de ordenhar a vaca, né, certamente vai morrer. Porque a mente é muito sensível à análise. Isso não cabe no meio artístico, Silvio. O Clodovil, ele se tornou famoso porque ele é um excelente profissional da moda. Nos anos 60, para você ter uma ideia, era o Clodovil quem fazia todas as roupas dos homens mais importantes do país, no cenário político, no cenário esportivo e no cenário artístico. Haja visto que ele fez roupas para o casamento de Emerson Fittipaldi, Cassius Clay, né, Roberto Carlos, né, quando se casou com a Anice, e Antônio Marcos, Ivanusa, inúmeros artistas, inúmeras pessoas influentes dos anos 60 e 70 tiveram as suas roupas fabricadas pelo estilista Clodovil, que não era artista. Não era artista da mídia. Você está entendendo o que eu estou falando? Costureiro, né? Costureiro.
Ele não era, nessa época, o Clodovil que a gente conhece. Ele era apenas um estilista, um costureiro, e fazia roupas para os famosos, dado a capacidade, vamos dizer, profissional desse homem. Então, cara, se você for trabalhar no meio de pessoas influentes, e você, Silvio, conhece as altas rodas sociais, não só de São Paulo, mas do Brasil, você sabe que se o cara se queimar, ele fica queimado para sempre. Clodovil, cara, ele nunca se queimou porque ele sempre foi um sujeito que honra as calças honrava as calças que ele vestia. Não por ser, né, vamos dizer assim, de uma conotação íntima, diferenciado ou não, eu penso que isso não vem ao caso, nem se comenta isso. Eu digo a homossexualidade dele não tem nada a ver com a pessoa que ele era. Com nada. Mesmo se fosse uma pessoa, boa pessoa, isso não tem nada a ver, né? Isso é só uma questão muito íntima de cada um, que a gente respeita muito. Mas, Silvio, a questão envolvendo ele, o que eu quero dizer o camarada que chega ao mundo artístico como ele chegou, pelo desempenho profissional dele como estilista, Silvio, é um cara do bem. Por que eu estou dizendo isso, Silvio? Porque quando você lida com pessoas da alta sociedade, e se você não tomar muito cuidado, não for muito honesto em tudo e até boca fechada, o que acontece é que você não vai à frente. E Clodovil sempre foi um cara muito honesto com as pessoas, muito sério, muito profissional. O que ele ouvia das pessoas dentro das casas, das pessoas nas intimidades, nunca ele levava para fora dali. E isso fez com que ele ficasse muito bem visto como profissional da costura. Tanto que, nos anos 70 para 80, ele começou a participar de programas de televisão como convidado, né? E depois virou o quê? Apresentador de TV dos melhores. Agora, TV Mulher. Não vamos nos estender muito na história toda do Clodovil, porque tem muitos outros personagens interessantes também que foi morto pelos senhores do mundo, e disso não tem como duvidar. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, o Clodovil, como artista de televisão, ele teve um motivo para ser mandado embora de todas as emissoras que ele participou. Qual o motivo? Falar o que não podia falar. Não é o que não devia. O que ele falava é o que todo mundo devia falar. Mas ele falava, Silvio, que não podia se falar na TV. Toda vez que ele foi mandado embora, e ele foi mandado embora muitas vezes da televisão, ele foi mandado embora porque ele falava algo que não podia se falar na TV, porque não era do interesse da TV que as pessoas falassem. Então, como Clodovil falava, acabava que a emissora mandava ele embora. Agora, não se tem relato de ter mandado o Clodovil embora por conta de desrespeito a ninguém, por conta de qualquer coisa desse tipo, vamos dizer assim, de não cumprir o que se comprometeu, de não honrar os compromissos, não, nunca. Sempre o motivo foi, falou o que não podia. Não é o que não devia, é o que não podia. Então, Silvio, só do camarada ser mandado embora da TV por ter dito que a televisão não gostaria que ele dissesse, para mim, já é um motivo para mim prestar mais atenção na pessoa e passar a admirá-la. Não dúvida nenhuma, o Clodovil, eu tinha admiração por ele, independente da sua opção sexual, que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está falando aqui, e simplesmente por ele falar a pura verdade e denunciar, né, que é a palavra importante, os maus feitos da televisão. Ele sempre denunciou, né, não por interesse próprio, por interesse coletivo. E quando ele foi para a política, ele fez a mesma coisa, só que lá, né, desagradou quem tinha condição de desaparecer com ele. Então, na minha opinião, Clodovil, com todas as letras, foi assassinado. Isso não é só minha opinião, também não é só a opinião do Rubens, é a opinião de diversos apresentadores da televisão. Porque muita gente se faz de rogado, né? Finge que não é com ele, porque acha que vai perder o emprego se falar, porque acha que não é conveniente, ou porque acha que é teoria da conspiração. Mas muita gente culta e inteligente acha isso, não é verdade, Rubens? Sim, ô Silvão, entende dessa forma porque os fatos apontam para isso. Quando você tem um comunicador, que era o Clodovil, de televisão, que fala o que ele falou na TV, você tem já um elemento complicador para o sistema. Agora, quando este elemento complicador sobe um patamar, e além de ser um artista de televisão, passa a ser também um político, o que ele fala agora não é só um comunicador falando, é um parlamentar, tem uma força muito maior. Então, o que o Clodovil estava fazendo no Congresso não era, por exemplo, o que o Tiririca faz. Tiririca é só oba-oba, o negócio de Tiririca é manter emprego, não é bater de frente com ninguém. Mas, eu estou falando que é artista também, estou comparando. Agora, o Clodovil não, o Clodovil tinha, cara, ele tinha ideais, como o Enéas tinha, né?
Então, era um cara idealista. E as ideias dele, na verdade, sempre foi de esclarecimento, de esclarecer a população que a população não sabe ou não quer ouvir. O Clodovil acreditava que o homem não foi à Lua. Clodovil acreditava que não há aquecimento global. Clodovil acreditava que as torres gêmeas foram implodidas. O Clodovil acreditava em tudo isso que nós sabemos, igualzinho Michael Jackson, mesma coisa, entende? As convicções do Clodovil eram convicções que não cabem dentro do processo do sistema. Aí, Silvio, você tira ele da emissora de TV, você é dono, manda ele embora. Agora, quem pode mandar ele embora do Congresso, se ele foi eleito e está exercendo um cargo legítimo? Só tem um jeito, detonar, é mandar embora do planeta. É verdade. Infelizmente, foi isso que ocorreu. A gente lamenta, porque era um formador de opinião, acabava levando essa informação para muita gente, porque tem muita gente que precisa ser uma pessoa diferente do Rubens para acreditar, infelizmente. Muita gente, não as pessoas que estão aqui, e o Clodovil era um porta-voz interessante. O fundamento craniano, por conta de uma intervenção de primeiros socorros, veja o programa do Gugu de 6 anos da morte do Clodovil. Ou seja, foi a intervenção do primeiro socorros que teve o fundamento craniano. De qualquer jeito, ele foi assassinado, na minha opinião. Não se justifica. Principalmente um cara da natureza, né, do Clodovil.